Se é Biden, é bom. O presidente Joe Biden tomou posse esta semana na presidência dos Estados Unidos. A posse nos Estados Unidos é sempre um espetáculo interessante de se ver. Tudo favorece para um espetáculo cinematográfico, hollywoodiano, né? A gente poderia dizer assim, lembrando os grandes filmes apoteóticos de Hollywood. O importante é que há uma mudança radical na política americana. E com isso, consequências para o Brasil. O Trump, falando dos Estados Unidos, ainda a grande preocupação é que ele vai criar um novo partido, o trumpismo. Ou seja, quem sabe se ele vai lá criar nos Estados Unidos um centrão. Os democratas, os republicanos e os trumpistas, uma terceira via. Não acredito que isso vai ocorrer, mas em termos de internet, tudo isso é possível, tendo ele essa facilidade de se comunicar com o povo através da internet, da rede social. Bom, o Biden, no seu primeiro dia de governo, deixa bem claro o que ele pretende fazer. Primeiro, ele reata as relações com todos os organismos internacionais que foram criados pós-guerra por iniciativa do próprio Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, enfim, todas essas organizações que foram criadas pós-guerra para exatamente relacionar todos os países. Há uma ação clara de Biden voltar ao antigo multilateralismo. O que é isto? Foi uma política adotada que veio com o processo de globalização, em que todos os povos se comunicam, todos os povos se comercializam. Ou seja, uma abertura total, nada de restrição. Bom, o Brasil vai ter que repensar a sua política, se é que tinha uma política externa. Porque me parece que a política externa do Brasil, com referência aos Estados Unidos, era uma política de, me desculpem a expressão, meia forte, mas de servidão, de servilidade, inexplicável. Quando nós temos hoje um potencial incrível que é o agronegócio, nós somos hoje um país que está disponível, aberto para todo o mundo. A fome no mundo, a necessidade de alimentação no mundo é uma realidade. Então o Brasil tem um grande trunfo na mão para negociar, para impor as suas condições perante os outros parceiros, coisa que nós não tínhamos no passado. O Brasil era simplesmente um apoiador das políticas de outros países. Hoje não, nós somos independentes nesse sentido. E é inexplicável que a gente volta àquela situação de 40, 50 anos atrás, de dependência das grandes nações. O ministro das Relações Exteriores sempre atacou os Estados Unidos, uma coisa impressionante. Lá o guru lá, que mora nos Estados Unidos, atacando os Estados Unidos, a política americana e aliada ao Trump. Enfim, o governo Trump trouxe ao Brasil absolutamente nenhuma colaboração. Pelo contrário, nós sofremos muito no governo Trump. Ele colocou barreiras, colocou uma série de coisas que prejudicou o Brasil. Inexplicavelmente, não entendemos por que o Brasil criou essa política externa de favorecimento aos Estados Unidos, de uma ligação aos Estados Unidos. Nós estamos vendo aí um reflexo da questão do coronavírus. A Índia está relutando em mandar produtos para o Brasil, porque o Brasil votou na ONU uma orientação americana contra a Índia. Eu pergunto por que isto? Por que nós temos que fazer esse alinhamento a um país que nós lutamos tanto para se tornar independente? E nos tornamos independentes. Somos um país independente. Temos condições de
negociar com o mundo todo precisa do Brasil. E nós nos colocamos numa situação inferior. Então, o presidente Bolsonaro precisa repensar a sua política econômica, repensar a sua política externa. Essa questão geopolítica que o mundo está passando, que não é simples de entender, porque há uma prevalência ao capitalismo de Estado, e os países onde o capitalismo de Estado, que é o caso da China, por exemplo, são os países que estão tendo melhor performance no mundo, econômica no mundo. Então, o Brasil tem muitos problemas para serem resolvidos. Não é o momento de criar cisões, não é o momento de criar alianças que não vão trazer nada para o país. Então, o presidente Bolsonaro, o Ministério das Relações Exteriores precisam repensar. Eu tenho muita dúvida se eles têm capacidade para repensar isto. E isso é uma outra grande mancha na história política brasileira. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que sempre foi um exemplo para o mundo e para a América Latina, está se transformando simplesmente numa repartição pública que recebe as ordens do presidente da República. É muito lamentável que isso tenha acontecido no Brasil.